Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Meu nome é Valdir César e nesta aula nós vamos começar a implementar o nosso componente categoria Delete. Na aula anterior, eu informei que nós iríamos iniciar esse componente, porém, nós tínhamos alguns ajustes no nosso componente categoria Create e eu preferi não misturar os conceitos, os conteúdos, para não virar bagunça, tá bem? Então, beleza, o que nós queremos fazer aqui nessa aula? Quando nós clicarmos nesse ícone aqui de lixeira da nossa categoria, nós queremos que ele renderize para a gente aqui no nosso conteúdo principal um componente de categoria delete. Por enquanto, ele está renderizando aqui o nosso home, tá bem? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos gerar um novo componente e criar uma rota para ele, para a gente poder renderizá-lo aqui na nossa tela, certo? Então vamos no nosso projeto, vamos gerar um novo componente, ele vai ficar dentro de components, /views. Dentro de views nós temos o categoria. Essa pasta categoria está recebendo o CRUD da nossa categoria. Então aqui dentro eu vou criar o nosso componente categoria delete. Ótimo. Então agora o que nós devemos fazer com esse novo componente é criar uma rota para ele. Então no app routing aqui nós vamos criar essa nossa nova rota. Vamos colocar uma vírgula aqui, abre e fecha chaves. E eu vou colocar aqui, quando o path categorias /delete for chamado, eu quero que ele renderize para a gente lá o nosso componente categoria delete component, certo? Esse um aqui. Beleza, só que eu já quero levar para esse nosso componente o ID daquela categoria que eu selecionei. Por exemplo, se eu clicar aqui na categoria ficção científica, eu quero que ele renderize para a gente já com o ID aqui em cima, com o ID no nosso path. Então a gente vai colocar após o delete um barra, dois pontos, ID. Aqui a gente está informando que a gente vai passar uma variável aqui no path, certo? Então vamos salvar aqui. Isso nós podemos fechar. Então aqui em views, em categoria, a gente já tem o nosso novo componente de categoria delete. Beleza, só que esse nosso ícone aqui, ele não está na categoria delete nem no create, ele está na categoria read, certo? Esse componente que está renderizando aqui é a categoria read. Então vamos abrir o HTML desse nosso categoria read e fazer aquela alteração lá na nossa âncora, né? Então aqui no nosso link nós vamos tirar o href, depois nós vamos utilizar o router link. Então quando esse ícone for clicado, eu quero que ele renderize para a gente o delete barra. Para a gente pegar o ID dessa categoria, é simples. Como nós demos o nome para essa variável de raw, que é a linha daquela determinada categoria, nós conseguimos pegar também o ID daquela linha. Então nós podemos colocar aqui um double mustache, certo? Esse double mustache significa tipo aquele bigode, sabe? Duplo bigode. Então aqui nós vamos passar raw.id. Então a gente está pegando o ID da linha. A gente não precisa passar categorias /delete, porque nós já estamos no path /categorias. Então ele só vai incrementar o /delete o ID que nós clicarmos. E você não precisa colocar o barra aqui, porque ele vai pôr sozinho lá, quando o router link incrementar. Então vamos salvar e vamos no nosso projeto para fazer a validação. Então quando eu clicar aqui, por exemplo, no ficção científica, ele tem que renderizar para a gente aqui aquele categoria delete works e o endpoint que nós queremos. Então eu vou clicar aqui para teste. Beleza, pode ver que ele trouxe /categorias, /delete, /2. Ele trouxe o ID daquele nosso componente, daquela nossa categoria ficção científica. Vamos no 3 aqui para ver, biografias. Ótimo, e está renderizando aqui também um componente para a gente. Maravilha. Então agora o que nós queremos fazer? Nós queremos que ele traga o nome dessa categoria e a descrição para a gente fazer a validação, se realmente nós queremos deletá-la ou não. E eu quero que tenha dois botões aqui também para a gente poder deletar ou cancelar aquele delete, certo? Então vamos voltar aqui. Essa estrutura é muito parecida com a categoria Create. Então a gente pode pegar aqui o HTML da nossa categoria Create e replicá-lo lá na nossa categoria Delete. Então vamos abrir aqui o HTML do Delete, apagamos esse conteúdo e colamos aqui o do Create. Ótimo, o CSS mesma coisa. Então vamos pegar o CSS aqui, vamos copiá-lo aqui, nós podemos fechar agora a categoria Create, abrir aqui do nosso categoria Delete o CSS e copiar esse conteúdo aqui para dentro. Então se a gente salvar aqui o projeto, nós voltamos aqui e vamos verificar como ele está respondendo. Ótimo, então ele está trazendo aqui para a gente já
os dois botões e os inputs, tá bem? Então ele não trouxe nenhum valor, porque a gente não está pegando os valores aqui. Eu posso tirar esses placeholders aqui, a gente não precisa dele, porque a gente não vai pegar a informação do usuário, a gente vai trazer a informação para ele. Então a gente vai tirar os placeholders. Então vamos tirar esse um aqui, esse um aqui também. Nós vamos tirar esses métodos aqui, create, porque nós não temos esse método implementado, e o cancel também, nós não temos implementado ainda, para não ficar dando erro aqui no nosso terminal. E esse NDModel aqui, por enquanto, nós não temos as informações da categoria, então a gente não pode usar ele também, para ele parar de dar erro, certo? Então vamos salvar aqui e ver como ele está renderizando aqui. Beleza, ele está renderizando aqui pra gente, só que ele ainda está clicável aqui, ó, está editável. Posso editar alguma coisa se eu quiser aqui. Eu quero deixar desabilitado esses dois campos. Então a gente pode vir aqui, ó, tanto no input quanto no text area, colocar assim, ó, disable. Então vamos colocar disable aqui. No text area, mesma coisa. E vamos salvar. Então agora ele tem que deixar desabilitado esse campo pra gente. Beleza, ó, pode ver que a gente já não consegue mais clicar aqui dentro para digitar alguma coisa. Os botões não estão fazendo nada por enquanto, mas por enquanto é isso que nós precisamos. Para esta aula nós vamos implementar apenas o HTML e o CSS mesmo, para não ficar uma aula muito longa. E na próxima aula a gente vai implementar o método de deletar e de cancelar. Só que vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse criando nova categoria e colocar aqui deletando categoria, certo? Para não confundir aqui as coisas. Vamos colocar aqui deletando categoria. E aqui não vai ser criar, vai ser deletar. Então vamos salvar aqui e ver se está tudo certo. Beleza, por enquanto então está certo. Para esta aula é isso. Na próxima aula a gente vai começar a implementar os métodos, tá bem? O método que a gente vai ter que fazer uma busca lá na nossa base de dados, ver se essa categoria existe. Se ela existir, já trazer o nome para o usuário e a descrição daquela categoria e da opção dele deletar ou não. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.